E este é o segundo vídeo da nossa série Quando Deus Fala, com o tema de João, o Evangelho de João. Qual o seu propósito em escrever este Evangelho? Já vimos isso no primeiro vídeo, mas ficamos de ver alguns detalhes, da mensagem que ele nos deixou. Já entendemos qual é o cerne dessa mensagem. Jesus é o Filho de Deus, mas ele nos trouxe algumas evidências que ele mesmo chama de sinais, milagres, e nós iremos estudar neste momento os 7 milagres que João registrou em seu Evangelho. Sabe uma curiosidade interessante? É que dos 7 sinais, 5 são inéditos, não estão escritos nos Evangelhos sinóticos, apenas 2. E nós vamos ver cada um deles de uma forma assim objetiva, rápida, mas que certamente trará clareza para a nossa mente de que realmente Jesus, inconfundivelmente, inquestionavelmente, é o Filho de Deus. Então acompanhe comigo o primeiro sinal que está no Evangelho de João e logo ali no capítulo 2. Trata-se das bodas em Caná da Galileia, onde Jesus foi convidado a participar de um casamento. E você conhece bem a história. Do verso 1 até o verso 12, nós temos a história em que Jesus, dentro de um casamento, transformou a água em vinho. E quando João traz essa história para a gente, esse milagre inédito que não se encontra nos outros evangelhos, é como se ele estivesse dizendo: quem senão Deus é capaz de transformar as moléculas H2O em alguma outra molécula química para o vinho que eu não sei te dizer qual é, mas que realmente pôde transformar água em vinho? Quem senão Deus é capaz de fazer isso? Quem senão Deus é capaz de dominar a química? Quem senão aquele que a criou? Essa é a mensagem que João está trazendo através do seu primeiro sinal registrado em seu Evangelho. O segundo sinal registrado no Evangelho de João, ou seja, o segundo milagre, também não foi escrito nos Evangelhos sinóticos, apenas aqui. E trata-se do filho de um oficial do rei que estava em Cafarnaum, ali na região da Galileia, onde Jesus havia feito o primeiro milagre, o primeiro sinal que mencionamos aqui no início desse vídeo. E agora, este oficial do rei procura Jesus do capítulo 4, a partir do verso 46 até o verso 54, para lhe pedir que fosse até a sua cidade, que fosse até a sua casa, para curar o seu filho, que estava terrivelmente enfermo, à beira da morte. E a gente percebe que a doença era grave pelo tom de urgência que o oficial do rei pede a Jesus que o acompanhe. E aqui no milagre, neste sinal, nós vemos Jesus curando este menino à distância. Sim, Jesus curou esse menino à distância. Jesus disse assim: olha, enquanto vocês não verem sinais e milagres do céu e na terra, vocês não crerão. Pois pode ir para a sua casa que seu filho vive. Seu filho está bem. A Bíblia diz que ele creu. Apesar de querer a presença de Jesus, quando Jesus proferiu a promessa, ele creu. E ele foi, cerca de 1 dia e meio de onde Jesus estava, de volta para o seu lar. E antes que ele chegasse na sua casa, os seus soldados vieram ao seu encontro, dizendo que o filho dele estava vivo. E perguntou o oficial aos seus servos: em que momento exatamente meu filho ficou são? E eles falaram: tal e tal horário. E ele reconheceu, a Bíblia diz que ele reconheceu que foi justamente na mesma hora do dia anterior que Jesus havia dito: vai que teu filho vive. Quem senão Deus é capaz de curar e de curar à distância? Quem senão Deus tem o domínio e o controle do tempo? Quem senão Deus pode ser atemporal? Esta é a mensagem que João está nos dizendo e nos trazendo através do seu Evangelho. Ele é tão Deus que ele é capaz de curar à distância. E aí, esse sinal te traz convicção de que Jesus realmente é o Filho de Deus? Porque a mim me traz com certeza. O terceiro sinal está escrito logo em seguida, no capítulo 5, a partir do verso 1, que é a cura de um paralítico, que há 38 anos estava enfermo. E ninguém conseguia ajudar este paralítico, até que Jesus veio e o curou. Imagine só, alguém que está com as pernas atrofiadas, que tem problema físico ali de uma forma contundente, e lidar com esse problema durante 38 anos, 38 anos enfrentando a enfermidade. Jesus vem agora e cura este senhor, ou este jovem, de quem sabe aí 40 anos de idade. Quem senão Deus é capaz de curar uma enfermidade de quase 4 décadas? Quem senão Deus é capaz de reconstruir, de trazer vida e saúde aquilo que ele mesmo construiu, o ser humano? Esta é a nota tônica deste milagre que João está querendo nos trazer. Este só pode ser o Filho de Deus. Então nós vamos para o quarto sinal. E o quarto sinal ele se encontra no capítulo 6. Na verdade, no capítulo 6 nós temos o
mais 2 milagres, né? O quarto e o quinto sinal. E ambos esses milagres estão registrados nos outros evangelhos, somente esses dois, dos 7. Temos então a multiplicação dos pães e dos peixes, onde através de 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplicou esses alimentos para alimentar mais de 5.000 pessoas. E isso está no verso 1, tá? Em diante, até o verso 15. E no verso 16, Jesus anda por sobre o mar. E esses 2 sinais, eles nos mostram como Jesus é Deus de fato. Veja só, Jesus é tão Deus, que ele está acima da lei da matemática. E ele consegue multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas e ainda sobrar 12 cestos cheios. Uau! Quem senão Deus é capaz de fazer isso? Quem senão Deus é capaz de estar acima da lei da física e fazer algo mais denso que a água flutuar sobre ela? Quem senão Deus é capaz de andar por sobre as águas? Essa é a mensagem que João está nos trazendo. Não é mostrar um milagre para mostrar, mas é mostrar que o milagre é tão forte, tão poderoso, que somente alguém que pode e tem domínio sobre todas as coisas poderia então nos apresentar. Jesus é o Filho de Deus. Temos aqui os primeiros 5 sinais. Vamos para os 2 últimos? O 6º sinal está no capítulo 9, onde Jesus cura um cego de nascença. Ele cura um cego de nascença e foi um milagre muito importante, porque o jovem acabou testemunhando aos fariseus de que o próprio Cristo o havia curado. E João está querendo nos dizer aqui: quem senão Deus é capaz de dar vista a alguém que nunca viu? Alguém que veio com defeito de fábrica. E não veio da forma que ele criou, mas por sequelas e consequências do pecado. Veio com um pequeno defeito de fábrica. Jesus vem e conserta. Jesus cura um homem de nascença. Ele está além da enfermidade, além da saúde, porque ele é a própria vida. Ele é o Filho de Deus. E nós temos então o último milagre no capítulo 11, onde João fecha e encerra essa primeira parte do livro. Na verdade, os teólogos eles dividem o Evangelho de João em 2 livros, né? Do capítulo 1 ao capítulo 11, o livro dos sinais, e do capítulo 12 em diante, o livro da glória, onde João ele se detém nos últimos momentos da história de Cristo. Sua missão, seu cumprimento ali em Jerusalém, que é a sua morte e ressurreição. Mas, voltando ao 7º sinal, capítulo 11, falamos aqui da ressurreição de Lázaro. Somente em João esse sinal se encontra, né? E como o do cego de nascença e dos 4 primeiros. Aqui Jesus não está apenas curando uma menina que acabara de morrer, como a filha de Jairo, que nós encontramos nos evangelhos sinóticos. Aqui Jesus não está curando apenas um jovem que havia morrido há aproximadamente 1 dia e meio, como o filho da viúva de Naim, como bem mencionado nos outros evangelhos, especialmente no evangelho de Lucas. Não, aqui Jesus está curando um homem, um amigo, e que havia morrido há 4 dias, que estava morto, e o seu corpo já estava em estado de putrefação, e a sua própria irmã Maria havia dito isso a Jesus. E Jesus vira para Maria e diz assim: Maria, tu não crês que ele pode viver? Maria, se você crê, ele viverá. Porque Maria, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, Maria, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Quem senão Deus está além da morte? Quem senão Deus pode vencer a morte? Quem senão Deus pode nos dar vida e vida em abundância? Quem senão Deus pode nos dar a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado? Quem senão Deus pode nos dar a vida eterna? É isso que João está dizendo. Ao apresentar os 7 sinais, ele está mostrando que Jesus não é meramente um profeta, não é meramente um ser humano, como os gregos ali e aqueles que tinham a mentalidade dualista grega, a dicotomia grega, acreditavam. Jesus sim é Deus, e ele se encarnou, e ele veio e ele provou que era Deus, porque ele estava acima da matemática, ele estava acima da química, ele estava acima da física, ele estava acima do tempo, ele estava acima do corpo físico, das moléculas celulares, ele está acima de tudo e de todos. Jesus é Deus e ele nos ama, e só por isso ele renunciou ao seu próprio trono para viver neste mundo, sofrer as dores que nós sofremos, sofrer como todo ser humano sofreu, porém com uma dor e um sofrimento além do que você e eu podemos imaginar. Ele suportou sobre os seus ombros a ignomínia, ele suportou sobre os seus ombros o pecado de todos nós. Como ovelha muda, foi levado à matadora, ele nem sequer abriu a boca, a não ser para dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus me ama e ele ama você. Ele se preocupa com as suas dores, ele se preocupa com o seu sofrimento, ele se preocupa com as suas necessidades. Ele veio para suprir todas as nossas necessidades, satisfazer as nossas carências espirituais. Ele veio para suprir tudo aquilo que nos falta e que nos impede de nos achegarmos ao céu. Acima de tudo, ele veio aqui para nos restituir a vida e a posição de filhos. Ele veio para nos reconciliar com Deus. Ele veio para nos salvar. E ele veio porque ele é o próprio Deus. Não duvide da divindade de Jesus.
Paulo diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus. E no próximo vídeo eu vou apresentar para você não mais as evidências extrínsecas, mas no próximo vídeo eu vou te apresentar as evidências intrínsecas da divindade de Jesus, o próprio Jesus afirmando ser o Filho do Deus vivo. Então vem comigo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.